Bom dia, professor. Bom dia, alunos. A nossa equipe fará um webinário sobre História Social na concepção de Hebe Matos Castro, do livro Domínios da História. A equipe é formada por Bruno Victor, Ruth Lima, Marcos Heleno, Edinaldo Diniz, Glenda e Caio. Esta é a professora Hebe Matos, professora titular da Universidade de Juiz de Fora, de profícua produção, tanto na parte historiográfica escrita, quanto inclusive em filmes e documentários. E a pergunta é: quem é Hebe Matos Castro? Como falamos anteriormente, trata-se de uma professora doutora, poliglota, de profícua produção historiográfica, não apenas em livros, artigos, participação em eventos, docente em universidades nacionais e internacionais, como também produtor e partícipe de filmes e documentários. Uma historiadora que não apenas fica numa suposta neutralidade endeusada, mas sim participativamente da vida política nacional. Possui várias obras, como Memórias do Cativeiro, Das Cores do Silêncio, que por sinal é um dos livros mais famosos da autora. E no texto em questão, ela toca em qual seria a atualidade e o futuro da história social, colocando algumas problemáticas, como por exemplo, que nasceu da Escola dos Análises e que atualmente se encontra em uma certa zona de questionamento, porque o estruturalismo, na qual a vida humana se adequava a certas concepções, não está mais totalmente aceita pela historiografia, porque a vida humana está além de modelos pré-estabelecidos. E também algumas críticas à história social, tendo em vista alguns historiadores se perderam bastante em apenas analisar o micro, esquecendo-se do macro, sem fazer uma simbiose, que a autora diz que é possível que haja essa simbiose. Aqui são os destaques do texto, como eu já falei anteriormente, a questão da simbiose entre o micro e o macro, que nasceu da Escola dos Análises, que a vida humana não cabe, depois da crise do estruturalismo, em modelos pré-estabelecidos, e que a história social, como o próprio nome já diz, dá uma atenção exagerada na questão da sociedade e pode, com isso, deixar algumas lacunas necessárias a uma reflexão mais panorâmica. E o Historiando 2 faz algumas perguntas que nós veremos a seguir. O pensamento do autor no referido texto, informações adicionais sobre o autor e a obra, mais textos sobre a temática e a visão dos discentes. Tudo isso vocês verão nos vídeos seguintes, que foi feito através da participação dos membros, e cada qual pegou uma parte e deu a devida atenção. E por fim, tem as referências que vocês poderão ver mais adiante, e o vídeo, caso não seja possível adicioná-lo no nosso AVA 2, que tem um limite de tamanho. Muito obrigado. Bom dia, sou o Bruno Victor. Nossa equipe ficou com Hebe Castro, né, na obra História Social. Bem, a história social, né, conforme a autora, ela recebe aí uma influência direta na escola de análise, né, onde na obra ela trata, né, da evolução histórica social, né, no âmbito do Brasil, e a crise dos anos 60 e 70, propondo então uma abordagem, né, no tocante a essa questão social brasileira. Ela teve influência direta de Bloch, bem como também de Febrer, né? Então ela traz essas ideias. Vale salientar que no tocante a
a gente tem que diferenciar a história social, que ela traz a historicidade no tocante aos momentos históricos, né? Pós Primeira, Segunda Guerra Mundial, e aí aquele período da Guerra Fria que nós temos ali, até antes da redemocratização brasileira, né? No período, então, da ditadura. Então ela traz esse contexto social. Então ela não traz... a gente tem que diferenciar a sociologia, que expõe os problemas, né? Bem como também dá aquela criticidade de solução, com a própria história social propriamente dita, tratada pela autora, onde ela expõe a historicidade, né, desse contexto social, ok? Vale salientar que essa historiadora, ela é mestre, né, e doutora na própria universidade, né, Universidade Federal. Ela recebeu o prêmio no Arquivo Nacional de Pesquisa em 94. Ela tem, né, influência direta de Bloch, bem como também de Febrer, né, que foram os precursores da escola de análise, né? E, enfim, ela tem essa característica, né, de uma abordagem histórica no próprio contexto social, né, onde faz ali várias pós, né, anos 2020, 1929, né, onde Bloch deu aquele direcionamento tratando de análise, onde ele tem a interdisciplina com outros fatos, né? Então é importante frisar que a gente não pode, né, confundir a escola de análise, a abordagem da escola de análise com outras disciplinas, né? Ela tem a interdisciplinaridade, mas a gente não pode confundir tal situação, ok? Deixando bem claro. Segundo Castro, né, ela diz, né, que propunha uma história-problema viabilizada pela abertura da disciplina temáticas e métodos das demais ciências humanas, num constante processo de alargamento de objetos e aperfeiçoamento metodológico. Então, esse é o paradigma geral no contexto histórico da própria abordagem de análise, ela analisando a questão da história social, ok? Olá, bom dia. Eu faço parte da equipe 2 nesse Historiando, e dentre algumas obras e autores desse capítulo, nós temos a obra Domínios da História, Ensaios de Teoria e Metodologia, que tem 2 autores principais, o Ciro Flammarion Cardoso e o Ronaldo Vainfas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a carreira do Ronaldo Vainfas e a formação desse historiador e a influência, talvez, dele para a gente, né? O Ronaldo é licenciado em História pela Universidade Federal do Fluminense em 78 e mestre pela mesma universidade em História do Brasil em 83. Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor do departamento da UFF a partir de 1978. É professor titular de História Moderna por concurso desde 1994. Foi aposentado em 2015 pela UFF. É pesquisador de CNPq desde os anos 90, sendo atualmente IA. Ele é membro da Companhia das Índias, Núcleo de História Ibérica e Colonial de Época, com projetos aprovados no Pronex em 2003, 2006, 2008 e 2013. Cientista do nosso estado pela FAPR Rio de Janeiro em 2004, 2006, 2009 e 2014. Foi bolsista da Universidade de Berlim em 96, professor convidado da Universidade de Lisboa em 97 e no mesmo ano foi bolsista da Biblioteca Nacional de Portugal. Foi professor convidado na Universidade Nacional da Colômbia, em Medellín, nos anos de 97 e novamente em 2006. Ronaldo também foi convidado para palestrar na University of Sussex, na Inglaterra, nos anos de 98. Membro da Cátedra de Estudos Safadinos da Universidade de Lisboa, professor convidado da Ohio State University em 2001, pesquisador convidado da Brown University nos Estados Unidos. Ele é ele tem pós-doutorado na Universidade de Lisboa também em 2007, pós-doutorado da USP em 2013 e 2014. Foi professor visitante do programa de pós-graduação em História na UERJ, Faculdade de Formação de Professores em 2016 e 2017, e novamente a partir de 2020. Professor visitante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2017 e 2019,
dedicado a pesquisas e orientação em história ibero-americana e luso-brasileira entre os séculos XVI e XVIII, tendo como temas principais Inquisição, jesuítas, religiosidade, sexualidade, escravidão e colonização. Foi autor de diversas obras e artigos. Dentre algumas obras do Ronaldo a gente tem Economia e Sociedade na América, Ideologia e Escravidão, História e Sexualidade no Brasil. Boa noite, meu nome é Glenda, eu faço parte do grupo 2 e eu trouxe alguns textos como referência para essa temática. O primeiro é de Dianelt, O Futuro para a História Social. Bom, desde pelo menos a década de 1990, houve quem pregonasse o fim da história social, seja pela concorrência da história cultural, com sua tendência a ver com o mundo apenas como representação. Bom, seja pelo desafio metodológico proposto pela virada ou giro linguístico. Em um artigo provocativo de 1995, publicado na revista britânica Social Issues, Patrick Joyce lançava a indagação e, ao mesmo tempo, a respondia, proclamando o fim da história social tal como existia até então. Joyce está entre os poucos exemplos de historiadores que, ao abraçarem uma perspectiva pós-moderna, tentaram aplicá-la na sua produção como pesquisador. E o segundo texto, que eu vou ler agora, um pequeno trecho, é de Pedro Camon, A História Social do Brasil. Bom, ele fala sobre a sociedade, perfil de uma civilização. Na história da civilização, a do Brasil tem um sentido novo. Por quê? Porque foram os portugueses os primeiros colonos que ensaiaram abaixo do Equador a fundação de uma grande sociedade agrícola. Não tiveram precursores nem mestres, tiraram da sua faculdade de mimetismo, aceitando as formas de trabalho do povo indígena e da sua admirável iniciativa. Bom, importando a planta, conquistando terra, criando engenho e entablando o comércio. Uma colônia e um estado, como salienta Painel, na sua Histories of Open Colonies. Os portugueses colonizadores do Brasil foram os primeiros europeus a verdadeiramente se estabelecerem em colônias, vivendo para esse fim enquanto possuíam seu país de origem. Bom, o segundo texto já foi lido, agora eu vou falar para vocês um pouquinho do terceiro. Sociologia e História do Conhecimento. Segundo alguns sociólogos, vivemos hoje uma sociedade de conhecimento, ou sociedade da informação, dominada por especialistas profissionais e seus métodos científicos. Segundo alguns economistas, vivemos numa economia do conhecimento, ou economia da informação, marcada pela expansão de ocupações produtoras ou disseminadoras do conhecimento. O conhecimento também se tornou uma questão política importante, entrada no caráter público ou privado da informação, e de uma natureza mercantil ou social. Bom, historiadores do futuro, de certo, poderão se referir ao período de torno no ano de 2000 como a era da informação. Ironicamente, ao mesmo tempo em que o conhecimento invade a cena dessa maneira, a sua confiabilidade é questionada por filósofos e outros de maneira cada vez mais radical, ou pelo menos em voz muito mais alta do que antes.